Portanto, é dentro deste universo que eu então entro no primeiro tópico da minha reflexão. Levar a Igreja ao mundo real, ao mundo como ele é. Aliás, nós sentimos isso no propósito de João Paulo II ao convocar o concílio. Quer ao convocar o concílio, quer na primeira. João 23. João 23, eu disse o quê? Claro que é João 23, lógico. Pois, João 23, e o João Paulo II ainda quase não tinha nascido, realmente. Mas o Papa João 23, ao convocar o concílio, diz mesmo, é para ir a Igreja ao encontro do mundo. E depois diz que o mundo tem este problema, este. E é preciso realmente responder a isto. E depois, na primeira sessão do concílio, ele insistiu logo na abertura. O discurso de abertura da primeira sessão do concílio é exatamente: queremos que a Igreja vá ao encontro do mundo para o transformar, para o renovar profundamente. Portanto, esta é a proposta de João 23 ao convocar o concílio. Por isso, os primeiros 10 números da Gaudium et Spes apresentam a realidade do mundo com uma clareza absolutamente notável. O mundo de então, o que está em questão é a condição do homem no mundo atual. O que está em questão é a condição do homem no mundo atual. Portanto, atenção à evolução e ao avanço da ciência e da técnica, que não pode destruir a pessoa humana, o homem, não pode marginalizar o homem. Depois, as mudanças de ordem social são imensas, realmente, ao nível da indústria, ao nível da mecanização, ao nível, hoje dizemos, das informáticas e não sei o que mais, que de facto a pessoa humana é profundamente marginalizada. Portanto, de mudanças na ordem social, mudanças nas pessoas, na ordem psicológica, moral e religiosa. Não sei se ontem tiveram a oportunidade de ver o prós e contras. Tão interessante. Aquele espanhol que eu não conhecia. Castelos. Como é que ele se chama? Castelos. Não o conhecia. Fabuloso. Fabuloso. E todo o debate foi muito bonito, não é? Eu só tive pena de dizer como é que é daqui a 100 anos. Eu queria que fosse agora. Vamos introduzir isso já agora, porque eu daqui a 100 anos não sei se estarei ainda bom. Este é o meu problema. Portanto, atenção. Mas isto é giríssimo, estas transformações. Depois, os desequilíbrios pessoais, familiares e sociais. Elenca todos, eu não vou dizer quais são, mas todos nós nos damos conta que há uma realidade. Esses desequilíbrios, por exemplo, na família o desequilíbrio é total, não é? Na família o desequilíbrio é total. Sei lá, o desequilíbrio campo-cidade é impressionante. Impressionante, realmente. O desequilíbrio beira-mar e interior é impressionante. Portanto, desequilíbrios que têm todas estas perspectivas. E, finalmente, depois, as esperanças e os temores a par das aspirações individuais de cada pessoa, da pessoa humana. Daí ser tão importante realmente também ter em conta, e o Concílio diz, as interrogações que de facto os homens hoje se colocam. As grandes interrogações sobre os grandes problemas, o problema da morte, o problema do além, o problema de facto da alteração de sistemas. É um trabalho espantoso. Agora termina, atenção, eu vou referir isto, que é um ponto-chave neste documento. No fim de cada desenvolvimento, há sempre um número espetacular. Número 10. A chave, o centro, o fim de toda a história humana, encontra-se em Cristo, Senhor e Mestre. A cristificação, de facto, de toda a reflexão. Centra sempre depois em Jesus Cristo. É fantástico. Aqui é o caso do número 10. Vamos ver adiante no número 45, por exemplo. Agora, aqui vale a pena, por causa do ontem de hoje, ver os papas do pós-concílio continuam a olhar para o mundo com muita atenção. Já referi o Paulo VI há pouco, mas quando falamos do João Paulo II, há um texto que é muito pouco conhecido e que eu gosto imenso porque é uma síntese fabulosa. Pastores dabo vobis, número 6 e número 7. É fabuloso, porque no número 6 dá todos os aspectos positivos do mundo contemporâneo. A dignidade humana, relações novas entre as pessoas, a paz, a culta paz, o progresso da ciência e da técnica e depois, última coisa, a sensibilidade ética. E depois, número 7, o negativo. O materialismo, impressionante, de facto racionalista. Depois, a seguir, o individualismo egoístico. Depois, a seguir, um outro elemento que é a permissividade hedonista. Depois,
a visão redutora da sexualidade, elemento muito importante no mundo contemporâneo, que desequilibra completamente as relações humanas, e, finalmente, o domínio do dinheiro, o economicismo à outrance. Quer dizer, este texto, de alguma maneira, concretiza muito bem o que o João 23 tinha sugerido na sua primeira reflexão. É por isso que depois entramos, de facto, no Papa Francisco e a exortação Evangelii Gaudium. Eu citava há bocadinho esse capítulo com as 4 notas que são muito interessantes. Agora, sabe-se desta primeira parte do sínodo, do concílio, do texto da Gaudium et Spes, que o propósito da Igreja é sempre uma missão continuada da Igreja com toda a família humana. A Igreja está em missão face à família humana. Não está de costas voltadas para a família humana. Está de coração aberto para a família humana. Penso que é muito bonito sentir isto, porque se compreende imediatamente a riqueza que tem. Portanto, a Igreja estará sempre ao serviço do homem. Jesus Cristo é a resposta e solução de toda a problemática humana. E é por isso que a Igreja está para salvar o mundo. É sacramento universal de salvação. Eu penso que é das coisas mais bonitas que nós podemos encontrar no concílio, é exatamente esta certeza, que a Igreja é sacramento universal de salvação. E aí eu voltava ao número 13 a 17 da Lumen Gentium. Relacionam-se com Cristo porque já são cristãos os catecúmenos. Número 13. Relacionam-se com Cristo aqueles que, não acreditando realmente na Igreja, acreditam em Cristo, ortodoxos e protestantes. Relacionam-se com Cristo aqueles que, não acreditando realmente em Cristo, acreditam em Deus, judeus e muçulmanos. Relacionam-se com Cristo aqueles que, não acreditando em Deus, acreditam na divindade, sintoístas, todas as religiões orientais, etc. E depois, o último número, o número 16. E Deus não nega a salvação àqueles que sem culpa não adquiriram, não chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo, mas pautantes pelos grandes valores que têm no coração, querem ter uma vida reta, uma vida não sei quantos. Não é negada a salvação. E depois acrescenta, no segundo parágrafo, a Igreja está aberta a todos estes homens, qualquer que seja a sua atitude, perante o mistério da fé, perante o mistério de Deus. É fantástico. Estes números são muito esquecidos, são muito esquecidos, ou não são conhecidos, as pessoas não os estudaram. Então entramos no segundo ponto. Eu não sei se estou a demorar tempo demais. Mas 6 minutos. 7 minutos, 6, 7 minutos. Dá. Portanto, então o que é que pensa a Igreja sobre o homem? Atenção, esta é a grande questão, segundo ponto. O que é que pensa a Igreja sobre o homem? Então, a Igreja pensa que a sua presença no mundo obriga-o a uma luta pela dignidade humana, pela comunidade humana em que o homem se insere e pela atividade humana que desenvolve. Agora eu quase vou mesmo ler para ser mais fácil, para entenderem bem. A dignidade humana radica no facto do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Isto eu não ouço nenhum filósofo, nenhum sociólogo dizer isto. A Igreja disse isto e para mim cristão, para mim crente, é essencial. Onde a minha dignidade radica precisamente na minha ligação à imagem e semelhança de Deus. Depois, a partir da dignidade humana, trabalha o tema muito bonito da inteligência, da vontade, da sensibilidade, mas depois tem 2 números que são sublimes. O número 16 e o número 17. O número 16 afirma a consciência ética. Eu que sou um eticista, trabalho na ética, digo-vos que ver o que ali é afirmado é de uma antecipação enorme, porque nós só começamos a trabalhar a ética, a série a bioética, em 73. Até aí não se falava de ética. Portanto, é muito curioso. Falava-se moral, mas de ética não. O Concílio antecipa. Consciência ética. E depois tem outra coisa, a liberdade. Este número 17 sobre a liberdade é qualquer coisa de fabulosa. Porquê? Porque diz assim, liberdade psicológica, capacidade de opção, liberdade sociológica, eu, ao escolher não estragar a vida do outro, e depois liberdade teológica. A liberdade é o sinal privilegiado da imagem de Deus no coração do homem. Este texto é lindíssimo. É o sinal privilegiado da imagem de Deus no coração do homem. Portanto, eu tenho que ser livre. E depois lá termina no número 22. Cristo, homem novo. Termina sempre com o apontamento cristológico. É muito bonito.
Depois a comunidade humana. Esse é o centro da promoção do ser humano. Ser social, relacional. É a índole comunitária da vocação humana que está posta em questão. Como vocação. Nós não podemos prescindir da relação humana. Então temos que valorizar a relação humana. Relação entre pessoas que são iguais, que são diferentes e que são complementares. Atenção, cada pessoa é única no seu DNA, no seu genoma. Cada pessoa é única. Mas sendo única e diferente, relaciona-se com todos. Não tem cópia. É por isso que eu tenho que a defender sempre. Aí o direito, o dever da defesa da vida, que já vem da dignidade humana, do documento atrás, das páginas atrás, é fantástico. Por isso se assenta esta expressão muito bonita, a defesa da vida, desde a concepção até à morte natural. Esta expressão acabou por cair completamente como afirmação clara, a partir da afirmação de um cientista, foi o François Lejeune. Portanto, um homem extraordinário. Depois aí o respeito pela pessoa humana, do outro, sempre. E também mesmo o respeito pelos adversários. Mesmo os que são meus adversários, devo-lhes total e absoluto respeito. E depois, a partir daí, a defesa e a promoção do bem comum. Aqui o Concílio pega na Rerum Novarum, porque a Rerum Novarum dá as grandes linhas, precisamente, daquilo que se chama a ação social da Igreja. E então, como é que ela se opera? Respeito pela dignidade e promoção da dignidade humana, defesa intransigente do bem comum. No tempo contemporâneo, no tempo atual, é o mais difícil. Não conseguimos bater-nos pelo bem comum. Agora, o difícil é o bem comum, como um dia tivemos um debate dos dois sobre o que é o bem comum. E é difícil de descobrir o que é. Quer dizer, já a sensibilidade para o bem comum, eu penso que é fantástico. E é muito importante. Realmente, depois, a partir desse bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade, logicamente. E depois, a partir disso, então, a responsabilidade e participação de todos, superando a ética individualista. Lá volta outra vez a sensibilidade ética. A ética individualista é profundamente negativa. E lá aparece o número 32. Então, o verbo encarnado e a solidariedade humana. Jesus foi solidário com o homem. Se a solidariedade é fazer meu o problema do outro, Jesus fez seu o problema do homem. E encarnou. Portanto, é o mistério da encarnação. Encarnou e fez-se homem. E habitou no meio dos homens. E nós vimos a sua glória, como diz São João. Então, depois, a atividade humana. A atividade no sentido do trabalho como fonte de transformação da própria sociedade. Aí o valor e a orientação de toda a atividade humana. E depois a justa autonomia das realidades temporais. A justa autonomia, porque nós durante muito tempo aceitávamos intervir no temporal. Mas era retirando ao temporal a autonomia. O tempo da cristandade, reparem bem. Isto não podia ser. Portanto, aqui afirma-se a justa autonomia da realidade temporal. E depois a atividade humana, marcada pelo pecado, depois é renovada, é redimida pela encarnação e pelo mistério pascal. E lá termina outra vez, o número 39, nova terra e novos céus. A partir de Cristo, novos céus e nova terra. E depois, qual a função da Igreja, então, perante estas três coordenadas? Então, a função da Igreja é afirmar a relação entre a Igreja e o mundo, permanentemente. Tem que afirmar esta relação. Este nosso Papa tem afirmado esta relação de maneira muito, muito inteligente e muito concreta. Depois as ajudas que a Igreja oferece ao homem, à sociedade, à atividade humana e ao mundo. É tão interessante este escalonamento. E termina outra vez. Então, Cristo é o Alfa e o Ômega, o número 45. Este número 45 é profundamente cristológico, uma afirmação da grandeza de Cristo. É o Apocalipse, é a expressão apocalíptica. Entro no último ponto e com ele termino. Reparem, então quais são os problemas mais urgentes no mundo? Pegamos na Gaudium et Spes e vemos quais são os problemas mais urgentes. A família, que tem que ser cristianizada, tem que adquirir uma dimensão diferente, marcada pelos valores de Jesus Cristo, a família, depois a cultura, depois a socioeconomia, depois a política e finalmente a paz. Então é interessante que realmente eu não trabalho aqui o tema da família, porque tem-se tratado imenso a família sem parar. Mas depois, na cultura, e já dei conta que vão trabalhar o tema da cultura daqui a dias, portanto eu direi apenas isto, termos novos estilos de vida. Atenção,
descobrir nova forma de estar no mundo. E nós cristãos temos que descobrir. Porque durante muito tempo os cristãos andavam de cabeça à banda. Andavam sempre assim, muito sujos, muito dominados por todos, sem terem opinião. Pode ser. De facto, os cristãos não podem ser os coitadinhos, não podem ser os resignados, não podem ser os que estão permanentemente. Não, têm que ter estilos novos de vida. E depois uma coisa muito interessante, até que ponto é que a fé ilumina a cultura? A relação fé e cultura. Este é um campo fantástico que certamente vai ser tratado aqui. Este ponto eu tenho lido algumas coisas dele no Expresso, muito interessantes, precisamente que vêm neste campo. E depois, atenção, o direito à cultura, e aí está a alfabetização, o acesso aos estudos, o problema depois muito concreto realmente da especialização, e tudo isto convergindo para a educação cultural integral do homem. Educação completa. Muito interessante e é um trabalho que vai ser vivido. Reparo agora depois em alguns aspectos da vida económica atual. Aí a aposta é no desenvolvimento. Vai trabalhar. Portanto, eu não vou avançar. Só vou dizer aqui duas coisas. Eu só vou dizer duas coisas que são muito importantes. Que é a participação na empresa e que é o destino universal dos bens. Esta história do destino universal dos bens é muito complicada. Eu gostava de dar uma palavra sobre o problema da vida económica, vida sociopolítica. Isso não posso deixar de dizer. Claro. E não posso deixar de dizer por uma razão muito simples. Porque tenho que conhecer a natureza e o fim da comunidade política e depois tenho que aceitar que todos os cristãos têm que contribuir precisamente na vida política. Todos os cristãos têm o dever de participar na vida política e compreender que a Igreja, enquanto tal, tem intervenção na vida política. Eu quis citar isto para contar uma história. Preguei o retiro aos bispos. Eu era um garoto. Eu tinha 36 anos, caramba. E de repente o tema era o concílio. E de facto, a última conferência que eu tinha era sobre a Gaudium et Spes. E cheguei ao compromisso político. E quando eu estava a falar entusiasmado no compromisso político, 1968. Está bem? Abril de 1968. De repente um bispo pede a palavra. Como é que o senhor tem a coragem de estar a falar disto, quando nós temos realmente um Estado muito seguro, com muitos problemas, que nos ajudam muito, que nos apoiam e tal, é que o senhor está a levantar esses problemas todos? E eu disse ao senhor bispo, vai-me desculpar, eu apenas citei de cor, porque sei de cor os 2 artigos do concílio que Vossa Excelência Reverendíssima assinou e confirmou na aula conciliar. Apenas é isto que aconteceu. Toma a palavra o Cardeal Cerejeira. Senhores bispos, nós temos que ser fiéis ao concílio. E o padre que está a orientar o retiro tem toda a razão. Não podemos ficar a margem. Eu não digo quem foi o bispo, está bem? Já toda a gente morreu, está bem? Mas eu é que já dura há muito tempo. Mas isto é de facto muito interessante. E depois, o problema da paz também não preciso trabalhá-lo, porque a Igreja tem trabalhado muito tempo. Vou, no entanto, dizer uma coisa para terminar muito bonita. O grande desafio que é feito à Igreja pela Gaudium et Spes e que o Paulo VI entendeu é o desafio do diálogo com todos os homens. Este é o grande desafio. O Papa Paulo VI entendeu isso e a certa altura escreve um documento notável precisamente sobre o diálogo dentro da Igreja, dizendo de uma maneira extremamente clara que não estamos em tempo de proselitismo, estamos em tempo de relação dialogal com toda a gente. Pronto. Muito bem.